Olá e bem-vindo ao Waytech! Hoje exploramos a promessa tecnológica mais ousada da nossa era, o robotáxi da Tesla. Há anos, essa visão de um veículo que trabalha enquanto seu proprietário dorme alimenta os sonhos de autonomia total. Mas, com a tão aguardada data se aproximando, a implantação em massa desses táxis sem motorista é realmente para 2026. Esses carros autônomos são estatisticamente capazes de superar os humanos em termos de segurança viária? E quais dados públicos comprovam isso? Para entender em que ponto está a utopia do robotáxi, é preciso ir até Austin, no Texas. Foi lá que a Tesla escolheu estabelecer a sua rede piloto mais midiática. Imagine a cena: um CEO prometendo inundar a cidade com veículos autônomos, transformando o cenário urbano da noite para o dia. A realidade, no final de 2025, é um pouco menos inundada. Monitoramentos independentes e jornalistas locais confirmam que a frota gira em torno de algumas dezenas de Model Y. É verdade que os carros circulam e realizam corridas pagas. Mas, quando usuários relatam nas redes sociais que é impossível conseguir uma viagem entre 9 e 3 horas da tarde, o motivo é de uma simplicidade quase desconcertante. Simplesmente não há carros suficientes para atender a demanda, mesmo dentro do perímetro restrito da área de serviço. O algoritmo FSD pode até estar pronto para conquistar o mundo, mas a logística ainda espera a produção em massa. Esse é o contraste fascinante e às vezes até irônico entre a velocidade da inovação em software e a inércia operacional. A narrativa dessa transformação é, portanto, uma história de etapas alcançadas com velocidade impressionante, seguidas por longos períodos de espera, enquanto a frota cresce e os reguladores dão o seu sinal verde. O que complica a equação do robotáxi do amanhã é a presença obrigatória do passageiro mais caro, o humano. Diferentemente do cenário totalmente sem motorista, a frota piloto de Austin opera, nesse período, sob o regime do FSD supervisionado, com um funcionário da Tesla a bordo, geralmente um engenheiro ou motorista de segurança. Esse supervisor está ali por duas razões fundamentais: garantir a segurança imediata e tranquilizar as autoridades. Ele conta com um botão de parada de emergência e deve estar pronto para assumir o controle ao menor sinal de hesitação da IA. Enquanto esse humano for necessário, o modelo econômico do robotáxi em larga escala será inviável. Cada carro autônomo exige salário e horas de treinamento, o que aproxima o serviço muito mais de um transporte por aplicativo assistido por inteligência artificial do que da frota totalmente robotizada, sem custos trabalhistas, prometida nas conferências. Por isso a Tesla investe fortemente na telemetria de cabine. A ideia é substituir, no futuro, o motorista de segurança por um sistema de monitoramento remoto, capaz de analisar fluxos de vídeo e áudio do interior do veículo. A IA embarcada deve se tornar o seu próprio guarda-costas e assistente de bordo, capaz de alertar um operador a quilômetros de distância caso um passageiro esteja em dificuldade ou o veículo detecte um problema técnico crítico. Paralelamente, os movimentos regulatórios continuam. A obtenção de autorizações específicas, como a licença de Transportation Network Company em estados progressistas como Arizona ou em novas zonas da Califórnia, permite que a Tesla cobre legalmente por suas corridas. Mas, novamente, a nuance é importante. A autorização para cobrar não significa autorização para rodar sem ninguém ao volante. Se a Tesla quiser remover definitivamente o humano do veículo, terá que apresentar provas incontestáveis de segurança. E a Waymo que, ironicamente, fornece o melhor argumento a favor da autonomia. A empresa que implantou seu serviço totalmente sem motorista, unsupervised, em Phoenix, depois em São Francisco e além, acumulou dezenas de milhões de quilômetros, publicando relatórios detalhados sobre o seu desempenho em segurança. Esses relatórios mostram uma redução significativa em acidentes graves, acionamentos de airbag e colisões envolvendo usuários vulneráveis, como pedestres e ciclistas, em comparação com as médias de motoristas humanos nas mesmas áreas. A mensagem é clara: o robotáxi não é perfeito, mas seus erros são estatisticamente menos letais do que os de um humano cansado ou distraído. A Tesla, por sua vez, destaca os bilhões de quilômetros percorridos com o FSD,
mas a maior parte desses dados foi coletada com um humano supervisionando a IA. O próximo passo crucial será provar que a transição para o modo totalmente sem supervisão mantém ou até melhora esse desempenho. O público, por sua vez, se mostra cada vez mais receptivo à ideia de que a IA pode auxiliar ou até salvar vidas, inclusive fora das estradas. A história divulgada em 2025 de um homem que, sofrendo fortes dores abdominais e liberado após uma primeira avaliação médica, consultou um grande modelo de linguagem que ilustra isso. Ao analisar a descrição detalhada dos sintomas, a IA teria alertado para a possibilidade de uma condição urgente, levando-o a solicitar exames mais aprofundados que revelaram risco de apendicite perfurada. Seja o caso totalmente verídico ou uma espécie de lenda urbana tecnológica, ele ilustra um ponto essencial. A inteligência artificial já está se integrando às nossas vidas como uma ferramenta diagnóstica potencialmente salvadora. Enquanto a IA se estabelece como copiloto ou assistente médico, a ideia da IA como corpo físico é um lembrete da realidade. O humanoide Optimus da Tesla, apesar dos seus avanços impressionantes em força e precisão de movimentos, viveu um momento constrangedor durante uma demonstração intitulada Future of Autonomy Visualized. As imagens de um Optimus V2 caindo pesadamente assim que o seu operador retirava o headset de realidade virtual se tornaram virais. A cena era quase o equivalente robótico de uma criança que solta a mão dos pais e cai estatelada no chão. Se a força do robô era evidente, capaz de entortar objetos com seus atuadores potentes, sua vulnerabilidade operacional era ainda mais reveladora. E é aí que a comparação com o robotáxi se torna mais instrutiva. Um carro autônomo navega dentro de uma grade de regras relativamente claras. Já o humanoide precisa lidar com um caos puro, piso irregular, um humano imprevisível cruzando seu caminho, um objeto caído no chão. Tecnicamente, portanto, faz sentido que os veículos autônomos estejam apenas começando a circular em cidades selecionadas, enquanto o robô doméstico bípede capaz de se integrar com segurança às nossas casas e ruas permanece como um objetivo de longo prazo. Resta então responder à pergunta central. 2026 será o ano do triunfo absoluto dos robotáxis, como às vezes anunciam os profetas do Vale do Silício? A resposta é um sim, mas. Sim, os marcos regulatórios estão sendo estabelecidos. Sim, a IA acumulou uma base massiva de dados e experiência. Mas enquanto a presença humana for uma exigência regulatória dentro do veículo, o modelo de robotáxi continuará limitado pelos custos trabalhistas. As análises mostram que metas públicas foram historicamente adiadas diversas vezes. O cenário mais plausível para o futuro próximo é o da coexistência. Veremos um número crescente de serviços de robotáxi, liderados por Tesla, Waymo e outras empresas, se expandindo em áreas urbanas específicas, altamente mapeadas e rigidamente reguladas. No entanto, a grande maioria dos deslocamentos, inclusive viagens longas ou complexas, continuará sendo realizada por motoristas humanos. A promessa de tornar as estradas globalmente mais seguras com a ajuda da IA permanece crível no longo prazo, mas será construída passo a passo, cidade por cidade, dependendo tanto da paciência dos investidores quanto da confiança dos reguladores e do público. De certa forma, o robotáxi da Tesla é o arquétipo da convergência tecnológica atual. Uma combinação poderosa de software, sensores e engenharia automotiva, impulsionada por uma liderança que muitas vezes privilegia a velocidade do anúncio em detrimento da velocidade da execução final. Seja um carro que dirige sozinho parte do trajeto, ou um robô que, apesar de algumas quedas espetaculares, promete se tornar o trabalhador do futuro. O ser humano está cada vez mais assistido por sistemas inteligentes que complementam suas próprias limitações. O desafio dos próximos anos não será apenas aperfeiçoar essas ferramentas, mas construir o arcabouço ético e legal para que operem de forma segura e transparente, transformando promessas em realidade útil sem se deixar cegar pelo espetáculo. Isso conclui nossa análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos comentários sua opinião sobre essa situação. Novos episódios estão chegando em breve, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nada. Até muito em breve!